Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versos 22. Bruna, Deus abençoe. Deus abençoe, Bruna. Caio Arcanjo, também Deus abençoe. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, Pai do Senhor Elvis, Pai Juliana. Amém. Mateus capítulo 14, verso 22 diz assim, uma leitura bastante conhecida, todo mundo conhece, e vai contar a história ali que Jesus ministrou ali sobre uma multidão de pessoas, e após aquela ministração ele subiu a um monte e foi orar a Deus e pediu para que os discípulos eles partissem para o outro lado. Então vamos fazer a leitura que diz assim, logo em seguida, só lembrando, Mateus capítulo 14, versos 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distante da margem da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Só até aqui. Uma leitura bastante conhecida. Vai falar sobre a tempestade que os discípulos enfrentaram naquela noite. Vai falar sobre a superação que eles tiveram. E nós sabemos que hoje nós estamos enfrentando dias difíceis, dias de grande tempestade nas nossas vidas. E nós sabemos que tudo isso, irmãos, Deus ele está no controle. Tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que tempestade na tipologia bíblica, tempestade, ela representa grandes coisas, tipo tribulações, adversidade, tribulações, tudo isso está relacionado à tempestade na tipologia bíblica. E é isso que nós vamos entender hoje, de que como superar essas tempestades, ou seja, como superar essas lutas, como superar essas adversidades no qual o povo de Deus hoje está enfrentando. Amém? Sou o pastor Ronaldo, ali da Comunidade Bíblica da Graça do bairro Luzardo Viana. Nós somos da nossa igreja CBG sede. Nós temos aqui um bom número já de igrejas no nosso município. Nós somos muito gratos a Deus pelos nossos pastores que há um ano atrás eles nos chamou para esse desafio, para estar à frente de um trabalho, para estar à frente de uma igreja. Para nós é uma experiência no qual nós estamos enfrentando hoje, irmãos. Eu posso dizer que bastante satisfatório. Antes de nós estarmos ali assumindo aquela obra como pastores, conforme outras pessoas falam, dirigente, nós estávamos aqui na CBG residencial, juntamente com a pastora Jeane, e após isso, passaram alguns anos, não foi meses, foi alguns anos, nós fomos ali participar da convenção, pelos pastores no qual nos convidou para estar à frente da obra. E hoje nós somos pastores titulares ali no Luzardo Viana. Fica ali na Avenida Luiz Pereira Lima, número 1229, aqui na avenida principal do bairro Luzardo Viana. Quando terminar toda essa quarentena, irmão, nós aguardamos a visita de você que mora aí nas proximidades do bairro, Luzardo Viana, Mucunã, enfim, pelas extremidades ali do bairro, vocês estão convidados a nos fazer uma visita. Vocês serão sempre bem-vindos, estaremos lá de portas abertas para vos abençoar a sua vida, amém? Então nós vamos iniciarmos aqui, conforme a leitura foi dita. Nós sabemos que superar e transpor é a mesma coisa que superior daquilo no qual nós podemos enfrentar.
Né? Na tipologia bíblica, no qual eu já falei, tempestade representa luta, adversidade, problemas. Tudo isso está relacionado à tempestade. E essa tempestade, que no qual nós lemos aqui agora, que os discípulos enfrentaram, para eles também não foi diferente, irmãos. Eles enfrentaram grandes tribulações naquela noite, eles enfrentaram grandes problemas naquela noite, mas eles tiveram um bom êxito no final. E é isso que nós estamos passando. Nós estamos passando por toda essa situação, mas eu creio que no final nós vamos cantar o hino da vitória, porque é assim que a Bíblia nos orienta. E na leitura aqui nós entendemos, irmãos, que após a primeira multiplicação que Jesus fez dos pães, onde ele distribuiu ali 5 mil, para mais de 5 mil pessoas, ele dividiu pães e peixe, pouca coisa para muita gente, mas Deus é Deus, quem é nós para questionar? Então, depois desse milagre que ele fez, ele precisou ir para o outro lado, para a outra margem. E com isso ele fez o que? Ele pegou os discípulos e disseram: vão na frente, né? Tomem a embarcação e vão na frente, que eu já já vos acompanho. E os discípulos também talvez ficaram se perguntando: mas de que forma ele vai nos acompanhar? De que forma ele vai chegar até nós? De que forma ele vai nos acompanhar, já que nós vamos estar em alto mar? E Jesus disse: vão, não se preocupe. Enquanto isso, eles pegaram um barco e se direcionaram de mar dentro. Jesus subiu ao monte e foi orar, irmãos. E quando Jesus estava ao monte, foi orar, os dias foi passando, e quando chegou o horário de anoitecer, já à tarde da noite, por volta, não sei, 18 horas, ou até mais, creio eu já vi alguns estudiosos falando que foi por volta das 3:30 da manhã, já na madrugada. E Jesus resolveu ir de encontro àqueles homens, aqueles discípulos. E a história é interessante, irmãos, que eles estavam todos aterrorizados, estavam todos em meio a uma tempestade, estavam todos preocupados. E Jesus foi andando sobre o mar, irmãos. Em meio às tribulações que no qual muitas das vezes nós estamos enfrentando, que nós estamos enfrentando sim, em meio a essa tribulação, Jesus ele sempre vem, irmãos, de uma forma surpresa para nossas vidas. Jesus sempre bate à nossa porta, Jesus sempre envia alguém para nos abençoar, ou então ele mesmo vem. Às vezes a tempestade, a luta que no qual a gente enfrenta, às vezes nós ficamos em um estado de desespero, assim como os discípulos ficaram. E acabamos esquecendo de que nós cremos e vivemos um Deus que pode todas as coisas. A história diz que quando aqueles homens, todos preocupados, todos com medo de morrerem, viu Jesus vindo sobre o mar, eles estavam tão aterrorizados, irmãos, estavam tão medrosos, que eles achavam que era um fantasma. Às vezes nós estamos numa luta tão grande, travada. Às vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Às vezes nós estamos enfrentando uma luta pelo desemprego, ou uma luta por virtude da consequência no qual nós estamos enfrentando hoje, sem poder sair para trabalhar. Às vezes nós estamos nessa luta tão grande que Jesus vem até nós e nós não conseguimos identificar. É isso, irmãos. É isso que nós temos que fazer, é superar essas tempestades. De que forma nós vamos superar essas tempestades? Geralmente a tempestade ela vem quando menos esperamos. A tempestade ela chega de uma forma menos esperada. Eu digo isso, irmãos, por quê? Porque quando eu morava no interior do estado, e eu não cheguei a fazer isso não, irmãos, porque eu era o caçulo, na verdade eu sou o caçulo da família, mas eu não cheguei a ir, mas eu presenciei várias vezes meus familiares, meus próprios irmãos se preparando para ir em alto mar, não porque não é no mar, mas era num açude muito grande, se preparando para ir pescar, né? E eles não tinham noção de que estava para vir uma forte chuva, com ventos muito fortes, não. Aquela chuva pegava eles de surpresa. Então eu sei que a tempestade quando vem para nossas vidas, ela pega nós de surpresa. Às vezes é uma má notícia, às vezes é uma enfermidade, às vezes problema na família, o desemprego, esse problema com o coronavírus, que está todo mundo preocupado. Isso para mim é uma tempestade, irmãos. Então quando ela vem, ela pega a gente de surpresa. Nós nunca estamos preparados para uma crise. Nós nunca estamos preparados para receber uma tempestade. Nós sempre procuramos estar de uma forma acomodada dentro de casa, ou até mesmo no trabalho.
E às vezes não, e ela sempre pega nós de surpresa, a tempestade. Ela sempre pega. Mas nesta noite nós vamos juntos, irmãos, aprender de que forma nós vamos enfrentar essa tempestade e superar essa tempestade, né? E como superar, pastor Ronaldo, essa tempestade? Tem problema? Tem solução para isso? Tem, meu irmão. Tem solução. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui, irmãos, foi em Mateus no 14:22, aonde fala que os discípulos estavam todos no meio do mar. Eles estavam todos ali dentro daquela embarcação. Eles estavam preocupados, eles estavam numa situação de desespero. Eles estavam passando por um problema que achavam que iam todos morrer de uma só vez. Eles já estavam se achando abandonados por Deus. Eles sabiam que tinha Cristo que poderia. Melhor, eles sabiam que tinha Cristo que estava com ele. Mas naquele momento Cristo ficou lá em terra firme. Cristo estava no monte orando. E eles ali estavam todos preocupados, todos nervosos. Vamos morrer. Ei, irmãos, isso que tu está passando hoje, esse problema, essa situação, esse desemprego, não é para a tua morte, não é para o teu fim, não é para o teu desespero, não. Isso tudo é para a glória de Deus. Logo, logo tu vai já atravessar essa tempestade cantando o hino da vitória. Não te preocupe, porque Deus está no controle de tudo. Não te preocupe, fica na paz, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Então aqueles discípulos eles estavam ali atravessando ali uma profunda tempestade, irmãos. Eu posso imaginar aquela embarcação de um lado para o outro, entrando água, isso e aquilo. E quando de repente, irmãos, vem andando sobre o mar, sobre as águas. Quando de repente lá se vem ele, Jesus Cristo de Nazaré, andando sobre as águas. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer vários milagres. Horas depois, os discípulos tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão, irmãos. Multidão é para mais de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E eles viram Jesus fazer aquele milagre. E quando de repente ali no meio de desespero, no meio de uma aflição muito grande, eles veem Jesus sobre o mar. E acaba não acreditando, irmãos. Acaba achando que é um fantasma. Todas as vezes enfrentamos lutas tão grandes, irmãos. Enfrentamos problemas tão grandes. Enfrentamos grandes tempestades. Que quando Jesus vem ao nosso encontro, nós ainda não acreditamos. Duvidamos. Acontece algo miraculoso nas nossas vidas e nós, como é que isso pode acontecer? Ei, Jesus é o único que faz o milagre acontecer. Foi o único que andou sobre as águas. Foi o único que fez milagres acontecer de coisas grandiosas sobre aquela nação, irmãos. Foi somente Jesus. Então, através dessa situação, aprendemos que a melhor coisa é confiar em Deus. Quando estamos atravessando uma grande tempestade, a solução é confiar em Deus, é depositar nossa profunda confiança em Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. O primeiro ponto, continuar confiando em Deus. Olha só o que é que os discípulos fizeram, irmãos. Primeiro ponto, eles acreditaram na palavra de Cristo. Quando não só acreditaram, como obedeceram, que Jesus disse assim, no 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. O primeiro ponto aqui, irmãos, confiar em Deus. Os discípulos confiaram na palavra de Deus. Os discípulos confiaram na palavra de Jesus. Eles confiaram naquele momento. Mas quando a tempestade veio, quando a luta veio, quando o problema veio, eles apressadamente abandonaram toda a confiança que eles tinham depositado em Deus. E às vezes nós queremos, muitas das vezes nós passamos por isso, irmãos.
Muitas das vezes nós estamos passando por grandes problemas e não queremos depositar nossa confiança em Deus. Sabemos que é dele que vem o nosso socorro. Sabemos que é dele que vem a nossa ajuda. Não, às vezes nós abandonamos a nossa fé. Às vezes nós esquecemos que Deus é poderoso. E os discípulos, irmão, naquele momento eles passaram a desacreditar. Acharam que o Cristo, o Salvador, o Redentor, achavam que era um fantasma. Mas não foi por outra coisa não, irmão. Foi, sabe o que? Com medo. Devido à opressão que eles estavam vivendo dentro daquele barco. Então, para continuar confiando em Deus, precisamos depositar toda a nossa confiança nele, em meio às lutas, em meio às tempestades. Precisamos depositar toda a nossa confiança nele, em meio a essa quarentena no qual a igreja e o povo de Deus e toda a humanidade está vivendo. Se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, com toda a nossa fé, irmãos, nós vamos sair dessa quarentena, irmãos, dando vitória, dando glória, dando aleluia, gritos de vitória, irmãos. Se nós se prostrarmos o nosso joelho no chão, em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo de Covid, e orarmos a Deus, Ele vai nos dar vitória. Ele vai suprir a nossa oração. Mas para isso precisamos depositar nossa confiança em Deus. Todo em meio a essa tempestade. O segundo ponto, não podemos nos desesperar. Se nós se desesperarmos, irmãos, a situação fica mais difícil. Em meio a uma luta, em meio a uma adversidade, em meio a todo um problema, se nós entrarmos em desespero, a coisa fica pior ainda. No capítulo 26, aqui do 24 ao 26, nós vamos entender que os discípulos, eles estavam tão aterrorizados que viram Jesus e disseram que era um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse: ei, sou eu que estou aqui. Sou eu. Não podemos, irmãos, perdermos a nossa esperança. Não podemos nos desesperar. E eles se desesperaram. Os discípulos ficaram desesperados, ao ponto de duvidar de que ele realmente era Cristo. Até que Pedro disse assim: se tu és o Cristo, peça que eu vá até aí. E Jesus disse: vem Pedro, vem, Jesus está te chamando. Ei, Jesus está te chamando. Vem. Está na tempestade, está passando a luta, está passando o problema. Vem para Cristo. A única coisa que tu não pode fazer é tirar o teu foco, tirar a visão dele. Foi o que aconteceu com Pedro. Os discípulos ficaram tão desesperados com aquela tempestade ao ponto de achar que Jesus era um fantasma. Quando enfrentarmos uma adversidade, temos que manter a calma. Quando nós enfrentarmos uma luta, nós temos primeiramente que manter a calma. Se nós entrarmos em desespero, vai ficar mais difícil de nós chegar a resolver aquele problema. Se nós entrarmos em um problema de desespero, achar que está tudo acabado, como é que nós vamos resolver essa solução? Temos que manter a calma. Temos que manter a calma em meio a uma tempestade. O desespero, a angústia, elas roubam a nossa confiança em Deus. O desespero, ela rouba a nossa confiança em Deus. Quando nós estamos desesperados. A angústia, o medo, tudo isso rouba a nossa confiança em Deus e nos leva a tomar decisões precipitadas e erradas. Quando nós estamos em meio a um problema, uma tempestade, e se desesperamos, perdemos a calma, entramos em um momento de angústia, a nossa confiança em Deus ela já foi de água abaixo. E quando chega a esse ponto, irmãos, nós acabamos perdendo a nossa
total confiança em Deus, tomamos decisões precipitadas e até mesmo erradas. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro foi de encontro a Jesus. E ele estava atravessando uma tempestade, irmãos. Ele estava atravessando uma adversidade. Ele estava atravessando uma luta. Ele estava quebrando o tabu do medo. Pedro. Pastor, como manter a calma numa situação dessa? Como manter a calma numa situação dessa? É não tirar a visão do alvo, que é Cristo. Não tirar a visão do alvo, que é Cristo. Em meio a um desespero, em meio a uma luta, em meio a uma tempestade, não tire a sua visão de Deus. Permaneça com a sua visão focada em Deus, porque senão você vai tomar decisões precipitadas, você vai tomar decisões erradas. Procure manter a calma diante da sua tempestade, irmãos. Procure manter a calma diante daquilo que está tirando a sua paz. E olhe somente para Deus. Olhe somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. É o único que pode, irmãos, nos tirar de dentro de uma tempestade. É o único que pode nos tirar. Então, se nós tomarmos decisões precipitadas, nós vamos acabar, irmãos, fazendo tudo errado sobre uma direção de que Deus às vezes está nos querendo dar. E podemos chegar até lugares que não é para nós chegarmos. Quando nós estamos enfrentando uma luta, o segredo, primeiramente, irmãos, é confiar em Deus. Não se desesperar. Não entrar em desespero. Porque o desespero leva à angústia. A angústia, ela leva à aflição. A aflição, ela acaba a gente tomando decisões erradas e precipitadas. Não podemos nos desesperar diante de uma situação. O terceiro ponto, irmão, entregue o controle de toda a situação nas mãos de Deus. E não olhe para as circunstâncias que estão ao nosso redor, irmãos. É não olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor. O que aconteceu com Pedro? Em meio ao desespero. Ele tomou, primeiramente, decisões precipitadas. Ele quis provar Deus naquele momento. Como de fato ele provou. Tomou decisões precipitadas. E a decisão precipitada que ele tomou levou ele ao erro. Qual foi o erro, pastor? Que nem eu falei agora há pouco. Quando nós tiramos a nossa visão de Deus, tiramos o nosso foco daquele no qual não pode resolver toda a nossa situação, nós acabamos entrando num estado de desespero e acaba se afundando. Foi o que aconteceu. Então nós temos que pegar e ter todo o controle da situação que está acontecendo em nossa volta. É ter todo o controle de toda aquela situação que está acontecendo. Não deixar que o desespero tome de conta. Não deixar que as circunstâncias que estão em nossa frente tome de conta da nossa situação. Então Pedro aqui no versículo, a partir do verso 27 e 30, nós vamos entender que ele começou a andar sobre o mar. Ele começou a andar sobre as águas em direção ao Cristo, ao Salvador. Mas ele tirou o foco e passou a olhar para as circunstâncias que estavam ao seu redor. Um simples vento tirou toda a atenção de Pedro naquele momento. É isso que nós não podemos fazer, irmãos. É tirar o foco de Deus e olhar para a circunstância que está ao nosso redor. Creio eu, isso não está na Bíblia, mas eu creio eu, que se Pedro não tivesse se incomodado com aquele vento, Pedro não tivesse tirado a sua visão do foco que era Jesus, ele tinha ido sim até o encontro de Cristo. E tinha voltado, sem precisar ter se afundado, irmãos. O que acontece é que muitas das vezes nós estamos numa situação que nem essa, e as circunstâncias que estão em nossa volta, às vezes é desse tamanhozinho, pequenininha. Aí nós, ao invés de olhar para Cristo, ao invés de botar nossa fé em ação, nós vamos olhar para as consequências que estão em nossa volta. E quando nós olhamos para essas consequências,
rapidamente a nossa fé ela vai se abalar. Rapidamente a nossa fé ela vai se enfraquecer. E todo mundo sabe qual é o final, irmãos. É afundar, é descer sobre as águas. Não podemos se desesperar diante de uma situação, diante de um desespero. Não podemos, o texto diz que Pedro sentiu o vento forte. Ele teve medo e começou a afundar. Nunca podemos deixar as circunstâncias fazer isso com nossas vidas. Nunca podemos deixar que a circunstância tire os nossos olhos de Jesus. Eu não sei qual é a circunstância que está em sua volta hoje, irmão. Eu não sei qual é a luta que está em sua volta, qual é o problema e a tempestade que você está enfrentando hoje. Mas Deus sabe. Não tire os seus olhos diante de Deus. Não tire a sua visão do foco que é Cristo. Continue sempre com a sua visão diante de Deus. Que Deus ele vai te dar força e vai te dar sabedoria para você enfrentar todas essas circunstâncias que estão acontecendo em sua volta. Pedro, quando ele olhou para aquela situação, aquele vento que veio ao seu redor, ele veio afundar. Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle de toda situação. Nunca fique observando o que o diabo quer fazer. Nunca fique observando o que o diabo quer fazer em sua volta, em meio a uma luta, em meio a circunstância, em meio a essa tempestade que você está enfrentando. Nunca observe o que o diabo quer fazer. Observe o que Deus está e vai fazer na sua vida. Glória. É isso que você tem que observar. É não tirar o seu foco de Deus. Deixa o diabo se espedaçar lá. Deixa ele tentar arranjar artimanha, tentar arranjar a estratégia para te tirar. Deixa ele se desesperar. Não tira teu foco, tua visão de Deus. Aleluia. Porque é só dele que vem o teu socorro. É só dele que vem o teu socorro. Pedro, ele olhou de lado, ele viu aquele vento bater na sua face. É uma circunstância, irmão, às vezes é uma circunstância tão mínima que nós enfrentamos, que essa circunstância acaba nos tirando da visão. Louvado seja Deus. O quarto ponto é: aprenda a depender de Deus. Como enfrentar e superar as tempestades? Primeiro, continue confiando em Deus. Segundo, não perdendo a esperança. Tenha sempre fé. O terceiro é entregue o controle da situação nas mãos de Deus. E o quarto é aprenda a depender de Deus. É o mais difícil, irmãos. É nós sermos dependentes de Deus. Nos dias de hoje, principalmente. Na época da igreja primitiva, já não era tão fácil ser dependente de Cristo. Na época da igreja primitiva já não era tão fácil ser dependente de Deus. Mas eles conseguiram. Eles tiveram bom êxito. Nos dias de hoje, irmãos, não está sendo fácil para ninguém. O desespero tem sido grande. O medo. Muitas pessoas hoje estão enfrentando um medo muito grande. O medo de perder o emprego, como de fato muitos já perderam. O medo de ser infectado por esse Covid, como muitos já foram. Graças a Deus que muitos também já foram curados. Medo de morrer. Medo de estar enfrentando um problema financeiro grande. É o que vai acontecer, irmãos. Pelo andar da carruagem, do jeito que está indo. Uma crise financeira que o país vai enfrentar, irmãos. E em meio a essa crise, nós precisamos aprender a depender de Deus. Em meio a toda essa situação, nós precisamos aprender a ser dependente de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 31 diz que quando Pedro estava afundando, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Você pensa que é fácil, irmão? Você pensa que foi fácil para Pedro ali naquele momento? Com medo de morrer afogado? Mas ele tomou uma decisão precipitada, irmãos. Ele tomou uma decisão precipitada naquele momento. Como eu falei no início, em meio a uma circunstância, uma tempestade, às vezes tomamos decisões que é precipitada e acabamos afundando, perdendo a fé. Temos que confiar em Deus. Temos que ser dependente de Deus. Ele nunca nos afunda. Ele nunca vai deixar com que nós afundamos. Ele nunca vai deixar que a nossa embarcação venha a naufragar. Nós podemos estar enfrentando a pior das tempestades que tiver, irmãos. Mas se nós depositarmos nossa confiança em Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida hoje. Você pode estar enfrentando a pior situação da sua vida hoje. Mas se você depositar a sua fé e sua confiança em Deus, Ele não vai te abandonar. Ele vai fazer com que Ele fez que nem Pedro. Ele vai segurar pela mão. Ele vai te levantar e vai te erguer novamente. Mas não toma decisões precipitadas. Não se desespere em meio a essa tempestade, em meio a essa pandemia, em meio a esse desemprego, em meio a esses problemas financeiros, em meio a uma quarentena dentro de casa, que é uma das coisas mais difíceis que as famílias estão enfrentando hoje, irmãos. É difícil. Mas deposite sua confiança em Deus, irmãos. E se você achar que está afundando, deposite sua confiança em Deus, que Ele não vai deixar com que você afunde. Ele não vai deixar com que você desça de água abaixo. Os teus projetos, os teus planos, aquilo que tu botou em prática, não olhe para as circunstâncias. Deposite a sua fé em Deus, a sua confiança nele, que Ele vai te dar condições de tu ir mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós estamos nessa situação, irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente é contrariar Deus, colocar Ele na parede e dizer: por que eu estou enfrentando isso, Deus? Por que eu estou dentro dessa tempestade, Deus? Por que eu tenho que passar por isso, Deus? Muitas das vezes nós agimos dessa forma, irmãos. Muitas das vezes queremos contrariar Deus. Queremos questionar aquilo que Deus faz. Você tem uma ideia, no início do texto aqui, nós entendemos que Jesus mandou os discípulos ir para o outro lado, pegar aquela embarcação e ir para o mar, atravessar. Aqui no 22. E Jesus sabia com certeza, irmãos, que eles iam enfrentar uma tempestade. Então Deus, Ele sabe, irmãos. Ele sabe que uma hora tu vai passar pela tempestade. Ele só não espera que dentro dessa tempestade você venha se desesperar e olhar para as circunstâncias. O que Ele espera de mim, de você, dentro dessa tempestade, é que nós depositamos a nossa confiança nele. Depositamos a nossa confiança em Deus e ser totalmente dependente dele. É isso que nós temos que fazer, é isso que você tem que fazer. Deixar de depositar sua confiança no homem. Deixar de depositar sua confiança em terceiros. Deixar de depositar sua confiança em pastores, em placas de igreja. Não, deposite sua confiança em Deus. Porque Ele é o único que vai suprir a sua necessidade. É o único que vai suprir e tirar você dessa angústia, desse desespero. É o único que vai fazer com que você perca esse medo. Medo do corona. Medo de morrer. Medo de naufragar. Medo de perder a vida. Ei, se você estiver em paz com Deus, para que esse medo?
Deposite sua confiança em Deus. Seja dependente de Deus. É isso que nós temos que fazer. Ser totalmente confiante e depender dele, porque é só dele que vem o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Isaías 43, bem rapidinho, irmãos. Isaías 43, 2. Vai falar exatamente isso que eu estou falando. Isaías 43, 2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eu não o encobrirão. Quando você andar sobre o fogo, não se queimar. As chamas não deixará em brasas. Pois eu sou o Deus dos altos santos, o Deus de Israel, o Salvador. Aleluia. Você pode passar, irmãos, por onde você passar, mas se você depositar a sua fé e confiança em Deus, Ele vai te livrar, irmãos. Aleluia. Deposite a sua fé, seja dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, você pode estar enfrentando a tempestade que tiver, mas Jesus está no controle de tudo. Ele está para estender as suas mãos para lhe tirar em meio a essa situação. Põe em prática a sua fé, irmãos. Põe em prática aquilo que Deus já colocou em você. Eu creio que Deus colocou em você uma autoconfiança nele. Põe em prática. Você pode estar dentro de um barco pronto a naufragar, mas Deus está contigo. Deus está do teu lado. Deus está pronto para te tirar, te pegar pela mão. Pastor, estou enfrentando um problema de enfermidade. Seja dependente de Deus, que Ele vai te curar. Pastor, eu estou passando por uma necessidade financeira. Seja fiel a Ele. No pouco, que no muito Ele vai te colocar. Seja dependente de Deus. Pastor, estou passando por um problema no casamento. Ei, entrega tudo nas mãos de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe só para a solução, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, estou passando um problema muito grande, com medo de que o exame no qual eu fiz dê positivo. Está repreendido. Deposite sua confiança em Deus. Deus é maior do que todas essas coisas. Enfrente o que tiver de enfrentar, irmãos, mas coloque sua confiança em Cristo. Coloque sua confiança nele, porque é só dele que vem o teu socorro bem presente na hora que tu mais necessita. Deposite a sua confiança naquele que pode te ajudar essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O medo, ele faz parte da nossa vida. O medo faz parte sim da nossa vida. De que forma nós superamos esse medo? Os discípulos estavam ali com medos. Os discípulos estavam em uma situação de desespero. Talvez a palavra melhor descrever hoje no mundo atual o que está acontecendo é o medo. Muitas pessoas hoje estão com medo, muitas e muitas mesmo. Com isso, podemos até fortalecer a nossa dependência e confiança no Cristo. Então, para que nós possamos vencer o medo, para que nós possamos vencer a tempestade, as lutas, precisamos ser dependentes de Deus. Às vezes queremos resolver com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Às vezes queremos resolver com a nossa própria confiança. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, maldito o Ronaldo que confia nele próprio, nas minhas próprias forças. Não, a minha confiança tem que vir de Deus. A minha confiança tem que vir em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A maioria dos medos não chegam a se tornar realidade. Fica apenas na nossa cabeça. A maioria dos medos.
Vou trazer uma mensagem depois, irmãos, bem elaborada, estudada sobre a questão do medo. De que forma eu tenho que enfrentar o medo? Por que o medo existe? É real? Ele faz parte da nossa dependência, da nossa vida? A maioria dos medos, irmãos, eles estão aqui, ó, plantados na nossa cabeça. A maioria do medo é só ficção mental. Foi o que Pedro fez. Ele fixou na sua mente que não teria capaz de chegar até onde Cristo estava. Ele fixou na sua mente que aquele vento poderia tirar ele do foco. E como de fato aconteceu. Pedro, ele perdeu totalmente a confiança em Deus. Ele olhou para aquela circunstância que estava acontecendo em sua volta. E quando o homem, irmãos, quando eu digo homem, eu me refiro a homens e mulheres. E quando o homem, ele tira a sua confiança de Deus e passa a olhar para a circunstância, a tendência é se afundar. A tendência é se afundar nas águas. Mas Isaías disse que ainda que passares pelas águas não se afundarão, ainda que passares pelo fogo não se queimarão, porque Deus está contigo, Deus está nesse controle dessa situação que tu está enfrentando. Aleluia. Nós temos que ser totalmente dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que se encontra a sua vida hoje aí nesse lugar, irmãos. Mas se você necessita de oração, se você necessita de uma reconciliação, se você necessita, pastor, eu preciso de força, eu preciso de oração para enfrentar essa tempestade, nós vamos orar sim por você já já. Nós vamos entregar a sua vida nas mãos de Deus. Não olhe para as circunstâncias que você está enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. O Eduardo Nunes, ele fez uma escrita aqui. Nós vamos orar sim, Eduardo, pela essa sua situação. Essa tribulação que você está enfrentando nesse momento pode ser passageira. Depende de que forma você está enfrentando essa situação. Está olhando para a circunstância? Deposite sua confiança em Deus, Eduardo. Que só dele vem o socorro. Só dele vem as respostas para aquilo que você tanto precisa hoje. Que é essa cura. Está atravessando esse problema de enfermidade. Deus, ele vai trabalhar nessa sua situação. Deus está contigo. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Só olhe para o alvo, que é Cristo. É o único que pode salvar a sua vida em relação a essa enfermidade que você está enfrentando hoje. Quero agradecer aqui a você que esteve aí conosco, nos assistindo. Para você que mandou um amém aqui. Para você que pediu oração. Para você que acenou. Deus abençoe sua vida. Não deixe essa tempestade colocar você em ato de desespero, não. Não haja que nem Pedro, naquele momento. Não. Pedro, ele duvidou. Pedro, ele olhou para as circunstâncias que estavam ao seu redor. Pedro quis fazer prova de Deus. Não, irmãos. Se Jesus está dizendo, vem, vá. Se Jesus está dizendo, vá, venha. Dê para entender aí, né? Se Jesus disse, vá, que eu sou contigo, não temas, vá. Não olhe para a circunstância. Vá em frente. Deus falou, está falado, irmãos. Tem a música do Chagas Sobrinho que diz que se Deus falou, está falado. Acabou-se. Jesus disse para Pedro, Pedro, pois então venha ao meu encontro. E Pedro começou a ir.